Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Começando uma aulinha de gramática no primeiro ano do ensino médio da Copel, professora Thaís. Gente, na nossa aula passada, né, aula do dia 22, que foi a aula que antecedeu a prova, a gente entrou no capítulo 9, né, que é o capítulo que vai tratar da questão da morfossintaxe. Então, naquela aula, eu falei para vocês um pouquinho sobre elementos morfológicos, depois sintáticos, e por que a gente tinha que estudar isso, né? E introduzir algumas coisas daquele capítulo. E hoje a gente vai terminar, né, o capítulo, e aí onde eu passo para vocês as atividades. E, a princípio, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, esse capítulo, ele é um que a gente chama na literatura de preâmbulo, né? Ele é um prólogo, ele dá alguns conceitos. Para lá no segundo semestre, a gente vai entrar mais nas questões morfossintáticas mesmo. Mas agora, por enquanto, a priori, é fornecer conceituações, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Falamos na aula passada sobre morfologia e agora sobre sintaxe e tudo isso na análise morfossintática. E hoje eu só trouxe para vocês mais alguns conceitozinhos que são conceitos básicos desse tipo de estudo, tá? Algumas questões que eu quero que vocês já vão, como é que eu vou dizer, internalizando, digamos assim, porque depois disso, né, depois desse capítulo, nós vamos entrar em um capítulo que vai tratar da morfologia, mas não da maneira que a gente estudou lá no capítulo 5 e 6. Naqueles capítulos a gente viu a questão de formação de palavras, né? A questão de radical, tema, desinências para formar palavras. Agora, depois desse capítulo, a gente vai estudar a morfologia, né, pegando as 10 classes gramaticais, que a gente já falou sobre elas aqui, mas naquelas aulas a gente deu conceitos, né, sobre cada uma delas, que é substantivo, artigo, pronome, né, e vocês já sabem. Depois desse capítulo aqui, a gente vai estudar essas classes de maneira separada, ou seja, vai ter um capítulo para substantivo, um capítulo para numeral, para artigo. E aí, depois que a gente estudar as classes, né, e a mais longa dela é a classe dos verbos, aí a gente vai partir para os estudos sintáticos, né, as funções sintáticas, né. E aí nós vamos ter que juntar os dois conhecimentos, o conhecimento de morfologia e o conhecimento de sintaxe, tá bom? Então, conceituando, né, trazendo mais conceitos, é necessário estudar as palavras morfossintaticamente, ou seja, considerando tanto os aspectos morfológicos quanto as funções sintáticas exercidas por elas num enumerado, tá? Então, a gente precisa ter essas duas noções sintáticas e noções morfológicas, tá? E aí, seguindo aqui. Aí, dentro desse estudo, né, sintáticos e morfológicos, né, a gente tem os termos que compõem a oração, né? E a gente tem aqui os termos essenciais da oração, que são fundamentais, reparem, essenciais. Então, eles não podem deixar de existir, né? São fundamentais para a formação das orações, que é sujeito e predicado. A gente tem um sujeito, né, que pratica uma ação e a complementação dessa ação. Então, esses termos são termos essenciais. Então, o que é o essencial? É aquilo que não pode faltar, né, na construção da oração. Senão, essa oração não terá sentido. Depois, a gente tem os termos integrantes. Né? O que seriam esses termos integrantes? São os termos, né, que completam o sentido dos verbos e dos nomes. Nós estudamos isso nos capítulos passados, né? Que são eles: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, são esses os termos integrantes da oração, tá? E aí, o vocativo não pertence a essa estrutura. Tá bem, meus caros? Então, reparem que esses termos integrantes, né, eles vão complementar a oração. Reparem que a gente falou sobre termos essenciais, né, que é aquilo que não pode faltar em uma oração. Agora, nós temos os termos integrantes, que eles vão funcionar mais como uma complementação para as ações de um sujeito, né? E aí, eles vão ter umas peculiaridades, né,
que vocês já sabem qual é, de objeto direto, objeto indireto, o que é um complemento nominal, o que é um agente da passiva. Então, esses seriam os integrantes na construção de orações, tá? E aí, além disso, nós temos os termos acessórios, né, da oração. O que é um acessório, gente? Vamos falar sobre... Vamos dar um exemplo aqui sobre moda, por exemplo. O que são os acessórios? Fazendo analogia, o que são os acessórios? Os acessórios são anéis, brincos, né, pulseiras, que eles exercem funções secundárias. O que não pode faltar num look? Eu não poderia vir dar uma aula para vocês, por exemplo, sem blusa. A pessoa que escândalo. Então, assim, a minha blusa aqui, ela seria um termo essencial. Já anel, pulseira, são acessórios, ou seja, não é essencial. Aparece ali, né, mas ela possui função secundária. Então, assim, o que vai acontecer com esses termos? Ah, professora, eu posso, por exemplo, a minha frase fica problemática se esses termos acessórios não aparecerem? Não é que a sua frase vai ficar problemática, porque como eu estou dizendo, os termos acessórios, né, eles são mais tem uma função secundária, mas eles especificam o substantivo, né, que ou expressam uma circunstância. Então, eles dão um brio a mais na tua construção de oração, tá? E aí são eles o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, tá? Então, não são termos essenciais, mas são termos que especificam, né, o substantivo. Então, digamos que se ele não estiver na frase, não é que a frase não tem entendimento, mas digamos que a frase ficaria mais rica, mais chamativa com esses termos acessórios da oração. Eu estou falando tudo isso para vocês porque nos estudos de sintaxe vocês vão precisar saber o que é termo essencial, o que é termo integrante e o que são os acessórios. Porque quando vocês forem fazer a análise morfossintática, principalmente a sintática, vocês têm que discriminar tudo isso bonitinho. É por isso que eu tô aqui explicando para vocês o que é isso. E a explicaçãozinha, ela não tem, esse slidezinho que eu fiz aqui, não tem no livro. É só porque eu achei que vocês precisavam dessa complementação, né, para entender como é que funciona essa questão do que é essencial, do que é integrante e do que é acessório. Porque vocês vão precisar desses conhecimentos futuramente. Então, aqui vem o que eu tô falando para vocês aqui. E aí, como eu sempre peço para vocês, quando a gente termina um capítulo, eu peço gentilmente, humildemente, que vocês façam as atividades de sala, né, e as propostas do capítulo 9, né, ou seja, capítulos que estamos finalizando aqui, tá? Então, vocês façam e mandem para mim. Vocês agora têm 3 opções para mandar tarefas para mim. Vocês têm o meu e-mail, que eu já disponibilizei para vocês. Vocês têm o meu número de WhatsApp, nós temos nosso grupo, vocês têm acesso ao meu número. E agora, a plataforma SAS foi otimizada, né, para você, aluno, né, facilitou muito a nossa vida. Então, vocês podem anexar arquivos lá pela minha sala de aula. Então, por exemplo, supondo que vocês fizeram uma atividade, transformaram em PDF e querem enviar, mas não tem e-mail, por exemplo. Vocês podem mandar por lá, né? Vocês podem mandar fotos, podem mandar qualquer tipo de arquivo por lá. E o bom é que fica mais fácil para a gente contabilizar. Vocês sabem que a gente fez prova na semana passada, na semana do dia 29, e essa prova é a soma, né, daquilo que vocês fizeram naquela prova escrita e das tarefinhas. Ou seja, quem está me devendo atividade, que mande agora antes da gente fechar essa nota, porque o qualitativo também tem um peso muito grande nesse momento que estamos vivendo. E aí eu vou estipular a data de envio dessas atividades quando essa aula for ao YouTube. Porque a gente sabe que geralmente as aulas de gramática vão ao ar nas segundas-feiras. Mas pode haver algum imprevisto. Então, quando a aula sair bonitinha, aí eu digo para vocês, olha, vocês têm até tal data para me entregar. Por essas 3 opções, e-mail, telefone e sala de aula, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem, fiquem em casa, pratiquem as suas atividades, criem uma rotina de estudos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo grande
e até mais!